Nós começamos esse curso falando de teoria. Nós fizemos modelos de teoria econômica. Nós começamos com o modelo neoclássico, onde o crescimento ocorre por conta de uma variável exógena. Depois nós seguimos para o modelo AK, onde o crescimento pode acontecer pela própria acumulação de capital ou de outro fator. E aí nós colocamos um modelo onde destacava o gasto do governo, o gasto que impacta na produção do governo. Depois nós colocamos modelos de capital humano. Depois nós passamos... nisso nós discutimos questões como termos de troca, crescimento, nós discutimos questões ambientais. Depois nós passamos para o modelo de inovação, colocamos a importância do setor de pesquisa em termos teóricos. Daí nós partimos para aplicações, falamos de mercado financeiro, falamos de barreiras às entradas, ou seja, competição, instituições. Se você olhar o curso, nós apresentamos, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista empírico, na última unidade que foi empírica, várias explicações para o crescimento, várias teorias para explicar o crescimento, cada uma dessas teorias apontando para um conjunto de variáveis. Então, desde a taxa de poupança, da taxa, ou taxa de investimento, do capital humano, da eficiência do sistema de educação, da eficiência do setor de pesquisa, dos bancos, de como eles fazem a intermediação. Foi um monte de teoria com variáveis. E aí vem a pergunta, afinal, quais são as variáveis relevantes? Quais são as variáveis que realmente explicam o crescimento econômico? Porque quando eu faço um modelo teórico, não é difícil gerar um resultado teórico em que aquelas variáveis que o meu modelo considera impactam o crescimento. O problema é cadê as outras? No modelo de inovação, o importante era inovar, era investir em pesquisa. Mas onde estava o gasto do governo ali dentro? Onde estava, no modelo de barreiras de entrada, o capital humano? É muito difícil fazer um modelo teórico pegando todo mundo. Pegando os termos de troca, a questão ambiental, o capital humano, os lobbies e as instituições. Muito complicado, muito complicado. A partir de um referencial teórico, você vai para o lado empírico. E aí você faz seus testes. E muitas vezes os testes dão um ponto ao teu modelo. Os testes, pelo menos, não falseiam a tua proposta no teu modelo. Mas, de novo, quando o Monkey, o Homer e o Weil fizeram aquele modelo que nós estudamos logo no começo da unidade 3, mostrando a importância do capital humano, onde estavam as instituições? Onde estava o investimento em pesquisa? Quando o Barro abriu, fez um leque, botou mais variáveis, tudo bem. E as outras que não estavam lá? E se a inclusão dessas outras variáveis mudar o efeito original da regressão? O que acontece? Como é que a gente faz? Bom, pensando nisso, alguns autores, está o Levine e René, que nós não vamos discutir aqui no curso, mas eu acho que eu botei lá para quem estiver interessado no artigo, nós vamos citar aqui, a citação aparece, eles resolveram fazer o seguinte teste, eles resolveram sair fazendo regressões com um monte dessas variáveis e botaram o seguinte, qual dessas variáveis não muda de sinal? Ou seja, se eu fizer um monte de combinação, elas vão ficar sempre positivas e significativas ou negativas e significativas. E o resultado foi absolutamente frustrante, praticamente ninguém. Praticamente ninguém, o que sugere que não tem variável robusta para o crescimento. Bom, com isso em mente, Salamartin desenvolveu outra abordagem. Ele argumenta que essa original era muito rigorosa, e ele desenvolveu outra abordagem. Essa abordagem do Salamartin é o objeto desse vídeo. Então, nós vamos discutir o artigo do Salamartin, é um artigo que saiu na American Economic Review, salvo engano, naquelas edições de maio, que pegam o encontro da American Economic Society, e ele tem um título muito sugestivo, né? I Just Run 2 Million Regressions. Então, ele fez 2 milhões de regressões para ver, afinal de contas, quais são as variáveis que colocam. Depois de apresentar o artigo do Salamartin, nós vamos entrar na ideia da distribuição de uma variável. Então, quando a gente faz econometria, que nós estimamos um valor, você estima o beta, tem uma distribuição teórica por trás, mas não é empírica. Você não estimou a distribuição, você parte de hipótese, né? Por exemplo, normal, seja lá qual for a distribuição que você está usando.
O Salamartin faz isso, mas ele levanta essa bola da distribuição. E aí, para discutir isso, nós vamos ter que entrar com estatística bayesiana. Como estatística bayesiana não é coberto, pelo menos até onde seja do meu conhecimento, nas disciplinas obrigatórias de econometria, eu vou fazer uma discussão disso nos próximos vídeos. Esse vídeo aqui é só o Salamartin. De antemão, eu digo, eu não sou a pessoa ideal para fazer isso, eu não sou econometrista, eu não sou estatístico, eu não sou matemático, eu sou economista, toda a minha formação em economia, mas eu já fiz isso em outras disciplinas aqui da pós-graduação, fiz na graduação. Eu creio que dá para, pelo menos, botar a ideia de estimar a distribuição de um parâmetro, não só o parâmetro, e levantar aí uma bola que alguém pode seguir, alguns de vocês podem investir nisso, não necessariamente para crescimento, mas para as outras áreas. São técnicas interessantes, com aplicações em várias outras áreas da macroeconomia, inclusive curto prazo, e também em outras áreas da economia. Então, essa unidade final, ela começa com o artigo do Salamartin, depois ela para a gente discutir um pouco de estatística bayesiana, regressão bayesiana. Daí nós vamos tratar de um método de seleção de variáveis em cima dessa discussão que nós fizemos, e aí nós vamos terminar o curso com um artigo usando esse método de seleção de variáveis aplicado em crescimento econômico. Então esse é o roteiro da nossa quarta e última unidade desse curso. Comecemos então com o artigo do Salamartin, Javier Salamartin. Nunca sei se fala Salamartin ou Salamartin. Salamartin é como alguém me disse que era e eu acreditei. Se tiver errado, peço desculpas. Bom, vamos lá. Regressões de crescimento, as famosas growth regressions. Nós fizemos isso muito durante o curso. Eu acho que o artigo simbólico disso é o do Barro, que nós discutimos na unidade passada. Qual é a ideia? A ideia, basicamente, você tem a taxa de crescimento, gama, é função de uma constante e de um monte de variável. É esse o jogo. E aí, dependendo do teu modelo teórico ou de uma exploração, você coloca as variáveis que tem aí. Muitas vezes é o que você encontrou. Coloca as variáveis. Bom, então, uma taxa de crescimento e xi são variáveis explicativas que mudam de um modelo para modelo. Então, dependendo da construção teórica que você fez, tem um conjunto de xi ou outro conjunto de xi, ou seja, as variáveis xi elas mudam de modelo para modelo. E aí que está o nosso drama. Tipicamente, os autores de cada artigo reportam uma amostra, possivelmente não aleatória, de regressões realizadas na pesquisa. Você vai lá, faz o teu modelo, a partir do teu modelo você escolhe essas variáveis x, faz a regressão e joga lá a amostra. É assim que funciona a literatura, de boa parte dessa literatura empírica de crescimento. São variáveis como renda inicial, taxa de investimento, medidas de educação, indicadores de política econômica e muitas outras apresentam correlação significativa com o crescimento e regressões como a do slide anterior. Nesse tipo de regressão, aparece um monte de variável que tem correlação positiva. De novo, lembra lá do artigo do Barro, ou negativa, mas o importante é que tem, obedece lá a uma teoria, ou seja lá o que você tem na cabeça. O que o Salamartin vai fazer é usar uma base de dados com 60 variáveis que foram significativas em pelo menos uma regressão de crescimento. Então, ele pesquisou a literatura e disse, esse cara aqui tem um modelo. Você tem um modelo que o câmbio é relevante, então bota o câmbio aqui. Tem um modelo que as distorções de mercado Barro é relevante. Tem um modelo que a educação é relevante. Tem um modelo... Ele pegou essas variáveis, juntou 60, que pelo menos em uma regressão dessas de crescimento deu significativa, e ele juntou essas variáveis, montou essa base de dados para explorar essa base de dados. Bom, um dos problemas para quem estuda crescimento econômico com abordagens empíricas é que a teoria do crescimento não coloca de forma explícita suficiente quais variáveis xi, xj devem estar na regressão correta. Então é o problema que eu estava falando, xj. É o problema que eu estava falando. Quais são as variáveis que devem estar numa regressão correta de crescimento? Segundo um, é o capital humano. Segundo o outro, são instituições. Outro vai dizer que é também a estrutura da economia, talvez. A composição estrutural da economia, serviços, agricultura e manufatura. Outro, o câmbio. Eu sempre brinco com câmbio, porque tem essa história que no Brasil tem um pessoal que fala muito de câmbio, mas na verdade poucos modelos botam câmbio lá para explicar. Termos de troca, você diz aí. Nós vimos muitos no curso, e certamente quem se interessa por crescimento viu tantos outros durante o processo de formação de vocês. E aí a pergunta é,
Tá, então eu olho para a teoria, qual a regressão correta? Que regressão que eu tenho que fazer? E a teoria é extremamente pobre, ou ao contrário, talvez, é rica demais e não me diz qual a regressão que eu tenho que fazer. Ou seja, mesmo que saibamos que o modelo verdadeiro tem essa forma, supõe que isso é verdade, nós não sabemos quais variáveis x devem entrar no modelo. E é aí que está o nosso problema. Se alguém começa a rodar regressões combinando as possíveis variáveis, vai perceber que é perfeitamente possível que a variável x1 seja significativa em uma regressão com x2 e x3, mas deixe de ser significativa em uma regressão com x4. Então você faz um modelo com x1, x2, x3, x1 deu significativa, positiva, você ficou feliz, escreveu o teu artigo, publicou, apresentou, levou para o seminário. Chega um gaiato depois e pega a tua variável e bota x4. E aí deixa de ser significativo. E aí nós temos um problema. Quais variáveis que devem estar? x2 e x3 ou x4? A teoria, de novo, ela não é um bom guia para isso, porque ela abre muito leque. Então, temos um problema sério. Como as variáveis corretas, né, entre aspas, isso correto, nesse sentido que eu estou falando, não são conhecidas, fica a pergunta: quais variáveis são realmente correlacionadas com o crescimento? Então, essa é a pergunta que a gente quer saber. Quais são mesmo? Como eu falei, o Levine e o Renault, eu acho que é Renault que fala, é Ross Levine e David Renault, eles sugerem o uso de um teste chamado Extreme Bounding Test, devido ao Limers, em 85, para identificar relações robustas. Como é que é a lógica desse teste? Então, suponha que existem N variáveis relacionadas com o crescimento, e o objetivo é saber se a variável Z é robusta. Então, você tem um monte de variável, você está interessado na variável Z, capital humano. Alguma variável aí que seja do teu interesse. Então, você vai fazer a regressão desse tipo. Gama é igual a alfa j, que é a constante, então deixa a constante quieta aí, beta yj para cada modelo j. Você vai fazer vários modelos. Y, onde y são variáveis que sempre aparecem nas regressões, então aquelas que dá para botar na regressão, por exemplo, renda inicial. Renda inicial sempre aparece. Taxa de investimento, danado de aparecer, embora a gente tenha levantado questionamentos lá atrás. Você vê que nem tudo é fácil. Mas são aquelas que sempre estão nas regressões. Z é a tua variável de interesse e x são até 3 variáveis escolhidas entre as n variáveis existentes. Então, eles fizeram isso. E vamos fazer todas as regressões possíveis. Então, para cada combinação, para cada possível combinação de variável x, você estima essa equação. Dá um monte de regressão, é por isso que o Salamartin chegou em 2 milhões de regressões. Para cada uma. Então, você tem y, são aquelas variáveis fixas, que sempre aparecem. Z é a tua variável de interesse. A capital humana às vezes aparece no y, então talvez não seja o melhor exemplo, mas sei lá. Direito de propriedade. Então essa é a tua variável Z. Está fixa. E x, todas as outras variáveis que estão no modelo, que podem ter relação com o investimento, você combina, ele bota em grupos de 3, porque aí se você fizer todo mundo junto, o modelo não dá, que você não tem dados suficientes para rodar isso. Né? Então vai ficar um modelo com muito poucos graus de liberdade, não vai funcionar direito. Então ele faz com 3 e vai rodando essas 3, vai fazendo combinações dessas 3, para poder então gerar um monte de valor estimado para beta ZJ. Então você vai ter um monte de beta ZJ estimado, um para cada uma dessas regressões. Cada vez que você estimar a equação, guarda o beta ZJ e guarda o desvio padrão dele, chama de sigma ZJ. Então, fez a regressão, guarda o valor que você estimou e guarda o desvio padrão. Tá? Para cada regressão. Se forem 1000 regressões, 1000 valores de beta ZJ. O limite extremo inferior, lower extreme bound, é dado pelo menor valor de beta ZJ menos 2 sigma ZJ. Então, você pensa em intervalo de confiança, é aquele 2 lá. Então, esse é o limite extremo inferior. Então, de novo, está pensando no intervalo de confiança, ele é a ponta de baixo. O limite extremo superior é beta ZJ mais 2 sigma ZJ. Então, você está pegando o valor que você estimou. Em cada regressão dessa, você vai calcular o valor de beta ZJ menos 2 sigma ZJ. Em cada regressão que você fez. E o valor de beta ZJ, 2 sigma ZJ. O menor valor desse cara aqui é o teu limite extremo inferior.
o maior valor é o teu limite extremo superior. Então você está pensando, é como se fosse aqui uma distribuição dos EJs nos vários modelos, obtida nos vários modelos, e você está querendo para cada intervalo pegar o mais alto de todos e o mais baixo de todos. Essa é a ideia dos limites extremos. O teste dos limites extremos para a variável z diz que quando o limite extremo inferior é negativo e o limite extremo superior é positivo, a variável não é robusta. Isso quer dizer o seguinte: se você fizer intervalo de confiança para as variáveis, uma variável para ser robusta, o intervalo dela ou é sempre negativo, então o intervalo de confiança para ela está sempre em números negativos, ou é sempre positivo. Se for sempre negativo, você tem uma evidência robusta que aquela variável tem correlação negativa com o crescimento. Se for sempre positivo, você tem uma evidência robusta de que a variável tem uma correlação positiva com o crescimento. E aí você rodou um monte de regressão, você não está falando isso em cima de um modelo só, que é o que costuma acontecer na literatura. Bom, o teste equivale a dizer que se uma única regressão, coeficiente estimado para a variável, mudar de sinal, não só o valor estimado, mas o intervalo, ou se tornar não significativo, o intervalo passa o zero, então a variável não é robusta. Então, para você ter a variável robusta, você precisa que o sinal seja consistente em todas as regressões e significativo. Ou é positivo e significativo em todas, ou é negativo e significativo em todas. Não chega a ser surpresa que essa técnica usada conclua que muito poucas ou nenhuma variável são robustas. Então, não tem variável robusta a literatura de crescimento. Isso é um baque na literatura de crescimento empírico, né? Você vale tudo. Nenhuma variável passa nesse teste, ou pouquíssimas, né? Eu não lembro exatamente, talvez PIB inicial, coisas assim passem. Alguns autores entendem que o resultado encontrado por Levine e Rinaldi, que a literatura empírica de crescimento leve a lugar nenhum, né? Quer dizer, a implicação desse resultado, porque não existem variáveis com relação robusta com o crescimento econômico. Então você está fazendo uma literatura empírica, mas na verdade não tem nada que seja robusto a essas várias possíveis especificações de modelos, né? Você não tem essa variável. Outra leitura possível dos resultados é que o teste usado é muito forte para que qualquer variável seja considerada robusta. Se a distribuição das estimativas de beta-z, então você tem aquele monte de beta-z, tem uma distribuição de beta-z, né? Você fez 1000 regressões, você tem 1000 beta-z's, faz uma distribuição. Tiver um suporte positivo e outro negativo, então, com um número suficientemente grande de regressões, o valor estimado vai mudar de sinal. Então, suponha que a distribuição de beta é normal. Se você faz um número gigante de regressão, também não é um absurdo imaginar que vai ter uma mudança de sinal. Desta forma, usar esse teste para dizer se uma variável é robusta pode não ser uma boa ideia. Quer dizer, você pode estar fazendo um teste por demais exigente, esse teste de robustez. Uma maneira de fugir do rigor dos testes dos limites extremos é avaliar toda a distribuição do beta-z. Então, se agora, em vez de pegar de um por um, você pega uma distribuição completa. Todos os beta-z's que você botou, e faz a distribuição deles. E vamos olhar essa distribuição. Especificamente, pode ser observada a fração da função de densidade à esquerda ou à direita de zero. Então, você estimou todos esses beta-z's, um monte de beta-z's. Você faz a densidade. O que você quer olhar agora? Você quer olhar quantos desses valores ficaram no campo positivo e negativo. Suponha que você estimou 95% da densidade, ou seja, 95% dos beta que você estimou estão à direita de zero. E apenas 5%, né, não é 52%, aqui foi um erro meu de digitação, 5% da densidade... Ah, não, calma, é porque são parâmetros diferentes. No beta 1, 95% da densidade está à direita de zero. No beta 2, em outra variável, 52% ficou à direita de zero. É razoável supor que beta 1 é mais provável do que ser robusta de beta 2. Então, no beta 1, só um pedacinho ficou abaixo de zero. Então, você fez 1000 regressões, sei lá, 95% delas, o beta deu positivo e significativo. Mas, num pouquinho de regressão, o beta deu negativo. Na outra, deu meio a meio. Metade deu positivo e significativo, metade deu ou negativo ou não significativo. O que eu estou dizendo é o seguinte:
É meio cruel você botar beta 1 e beta 2 no mesmo pacote, dizendo, não, como tem por exemplo, em 1000 regressões, deu uma, não serve. Então, a ideia aqui é você olhar não mais esse absoluto, mas a proporção dos betas que ficaram, que digamos assim, passaram nos testes. Eu falo dos betas, do beta estimada para aquela coeficiente em cada uma das várias regressões que foram rodadas. O problema é que, mesmo que os estimadores individuais tenham distribuição t-student, as estimativas propriamente ditas podem apresentar padrões bem estranhos. Quer dizer, você não está aqui fazendo, né, diferente do que a gente vai fazer mais na frente, você não está aqui fazendo realmente a densidade dos valores estimados de beta. Como eu disse, nessa regressão tradicional que a gente faz, você não tira isso. O que você está fazendo é uma densidade de vários betas em regressões diferentes, porque você foi mudando aquelas variáveis x. E ninguém garante que vai ser a distribuição disso. A distribuição disso pode ser qualquer coisa, então fica difícil fazer teste. Você não tem a distribuição teórica para dar suporte ao seu teste. A vida é dura. Quando a gente pensa que resolveu um problema, ele vem com outro. O autor considera, então, dois casos possíveis. A distribuição do beta z estimados nos vários modelos é normal, ou tem jeito de normal, um jeitão normal, caso 1. Caso 2 não é normal. Então são duas possibilidades. Possibilidade 1, quando você faz esse monte de valor estimado de novo, não é a distribuição do parâmetro numa dada regressão. É isso que a gente costuma fazer em econometria. Aqui, essa distribuição você fez um monte de regressões diferentes e foi capturando os beta z's. Você quer olhar essa distribuição. Então, ela pode ser normal ou não ser normal. Basicamente é isso. Essas hipóteses consideram todos os casos. Caso normal. No caso normal, qual é a ideia? Para cada modelo, estimar a likelihood, chama de LJ, do modelo. No R, você pode usar a função log likelihood, log que eu acho que fala, com um objeto onde a regressão foi armazenada. Então, você usa a função glance que ela te dá isso. BZJ e sigma ZJ. Então, para cada modelo, você tem essas informações. E aí você constrói. Beta chapéu Z é igual a soma ponderada dos betas que você estimou e sigma 2 chapéu Z, essa soma ponderada. Onde os pesos a likelihood do modelo que você estimou sobre a soma de todas as likelihoods. Para que isso? Você quer dar mais peso a modelos com maior likelihood, o que é razoável. Então, você faz essa soma ponderada, dando mais peso aos modelos que tiveram maior likelihood, e aí você tem o beta chapéu e o sigma chapéu. Conhecida a média de desvio padrão da distribuição normal, é possível construir a densidade, né, a função, usando a distribuição normal padrão. E aí você tem a densidade direitinho, e você pode ver quem fica, quem não faz, fazer teste, tudo isso. Caso não normal. Quando a distribuição não for normal, calcule a CDF para cada regressão, chama de psi-ZJ, e calcula a CDF como média ponderada das individuais. Então, de novo, para cada regressão você calcula isso e faz a média ponderando pelas likelihoods. Modelo com variáveis endógenas podem ter uma boa aproximação. Se naquele grupo de X tiver variável endógena, a aproximação vai ser boa, né? É típico. Porém, é espúrio, aquilo ali é espúrio. Nesse caso, o peso dos modelos com variável endógena pode ser superestimado, vai dar uma likelihood lá em cima, mas é porque está tendo um problema de endogenia na regressão. Porque quando você bota esse monte de variável, a chance da endogenia é altíssima, né? Quer dizer, nós fizemos uma discussão no Acemoglu, a gente viu a preocupação com a endogenia que tinha lá. Você joga um monte de variáveis, não dá para usar aquele rigor com um monte de variáveis, então deve acontecer. Então, para ponderar por isso, controlar essa possibilidade, ele também calcula as CDFs sem os pesos, fazendo média simples sem os pesos. Então ele tem a média ponderada pelo peso e tem a média simples. Bom, a Salma-Martin encontrou 62 variáveis na literatura. Se decidisse testar cada variável combinando as outras 61 em grupos de 6, ele teria que fazer 3,4 bilhões de regressões. O que, na época, no computador que ele usava na época, ele estimou que levaria 4 anos para fazer essas 3,4 bilhões de regressões. Uma alternativa seria rodar regressões com apenas 3 ou 4 variáveis explicativas.
O problema é que várias regressões ficariam claramente mal especificadas. Não colocar variáveis importantes é um problema maior do que colocar variáveis irrelevantes. Então, variável relevante não dá significativo, você resolve. Faltar variável importante atrapalha o modelo inteiro. Então, também não é uma boa ideia fazer isso. Dados esses problemas, Salamardin optou por seguir o Levine e o Renault e fixar 3 variáveis para todos os modelos. Desta forma, cada modelo ficou com 3 variáveis fixas, a variável em análise e mais 3 combinadas das variáveis restantes. Então, cada modelo tem 3 fixas, então todos os modelos. A que você está analisando, a Z, lá naquela notação que nós usamos, e finalmente mais 3 que vão sendo combinadas. Resumindo, 62 variáveis, 3 então de todas as regressões. Para cada variável testada, então 3 tirou, sobram 59. Agora você vai testar 1, tira que você vai testar. Então sobram 58 que serão combinadas em conjuntos de 3. Para cada variável você vai combinar 58 em conjuntos de 3. Dessa forma, serão estimadas 30.856 regressões, combinação de 58, 3 a 3, por variável. Fizer a conta aí, 2 milhões de regressões, né? Aproximadamente 2 milhões de regressões, foi isso que ele fez. O que dá a seguinte coisa, se você quiser provocar o seu amigo, quando ele chegar para você dizendo que fez uma regressão e encontrou que a variável que ele acha importante é significativa, você pergunta, joia, cadê as outras 30.855? Isso supondo que você tem 62 variáveis, você tem mais variáveis, e hoje em dia tem mais regressões que você tem que fazer para você chegar dizendo que fez uma regressão e que essa variável... eu tenho aqui 100 artigos com regressões. Eu digo, joia, 100, muito bom. Faltam 30.756. Manda para mim, que aí você está no jogo, né? Claro, estou provocando, mas é só para mostrar a fragilidade desse negócio de dizer eu fiz uma regressão e encontrei que essa variável é significativa. Para encontrar variáveis significativas, o Salamardin, lá no artigo publicado em 97, fez 2 milhões de regressões. Então não vem me dizer que fez algumas poucas, porque pelo menos a mim não convence. Quais foram as variáveis fixas que ele usou? PIB per capita em 60, como eu disse, PIB inicial é uma daquelas que costuma ir bem nesses testes. Expectativa de vida em 60 e taxa de matrícula no ensino primário em 60. Então essas foram as 3 variáveis fixas que ele usou em todos os modelos. Quais foram as variáveis que passaram no teste? Para passar no teste, você tinha que ter mais que 95. Esse CDF 0 para dizer que está centrado em 0. Quer dizer, ou 95% dos valores positivos ou 95% dos valores significativos, digamos assim. As variáveis regionais, então, as que passaram no teste, as que deram robustas. Variáveis regionais, DAME para a África e América Latina, tem relação negativa com crescimento, resultado que a gente já tinha visto lá no barro. Latitude absoluta. Quanto mais longe do Equador, maior o crescimento. A gente já viu latitude no artigo do Acemoglu, embora lá eles argumentem que a latitude, aí eles fazem uma variável instrumental, eles fazem uma econometria mais sofisticada, e eles argumentam que a latitude está lá porque ela está... Quer dizer, a questão mesmo seria as instituições, e a latitude, porque talvez tenha correlação entre mortalidade, latitude e tal, então nós discutimos isso lá. Variáveis de política. Rule of law, não sei se império da lei é uma boa tradução, é a que uso e tal, é uma tradução meio literal, mas é a ideia de valor da lei valendo, né? Questões institucionais. Direitos políticos e liberdades civis, boas para o crescimento. Número de revoluções, golpes militares e dame para a guerra, ruins para o crescimento. Né? Então, deu robusto que países que têm a lei mandando, a lei superior aos políticos, que preservam os direitos políticos e as liberdades civis, crescem mais. Tem correlação positiva. Ninguém está falando de causalidade, aqui é correlação. Já as revoluções, golpes militares, ruins para o crescimento. Revolução e golpe militar lembra aquela variável lá do quem tem medo de estabilidade política, é aquele upper bound, o lower bound é mais sutil, né? Vamos lá, continua. Variáveis de religião, confucionismo, budismo e muçulmano positivo, católico e protestante negativo. Passares são robustas.
Você não destaca, claro que aqui período talvez importe, entendeu? Que ainda tem outro problema. Ainda que você encontre uma variável robusta, quando você faz, por exemplo, 60-85 ou 60-90, em outro período ela pode deixar de ser. Então a coisa é mais complicada ainda. Quer dizer, a coisa é bem pesada, dificilmente você vai dar checkmate em alguém em macro crescimento usando econometria. Dificilmente você vai dar checkmate em alguém em macro crescimento a curto prazo usando econometria. Dificilmente você vai dar checkmate em alguém numa ciência social usando econometria, porque tem muito problema de estabelecer causalidade, tem muito problema de identificação, tem muito problema de endogeneidade. Eu sei que os nossos colegas econometristas trabalham isso, eles fazem um trabalho espetacular, eu acho muito legal o que eles fazem, eu sempre tento ler, eu acompanho, mas é claro que checkmate é outra história. Você vê que checkmate até na ciência, por exemplo, ciência da vida, onde tem os experimentos, né, aleatórios, são muito mais elaborados. O pessoal fica discutindo, vê aí a pandemia, a discussão que teve, entendeu? O cara faz um paper, o outro diz que tem. Então é difícil, ainda mais em ciência social, onde você não consegue fazer, é muito difícil fazer. Claro que tem um esforço lá da Duffler, do Banerjee, do Kramer, óbvio, é um esforço. Os caras ganharam o Nobel, então isso mostra a importância do esforço, mas está longe ainda de chegar num grau de outras ciências. Distorções do mercado, aquela distorção na taxa de câmbio, desvio padrão no prêmio do mercado negro. Reparem que a distorção não é o valor da taxa de câmbio, são distorções. Continua as variáveis. Investimento em equipamentos e investimentos sem serem equipamentos, positivo. Vale registrar que o coeficiente do investimento em equipamentos é 4 vezes maior do que o investimento sem serem equipamentos, quer dizer, então tem um impacto maior. De novo, nós vimos que a correlação positiva realmente aparecia no modelo do Monkey, aparecia no Barro, mas nós vimos um artigo onde questionava isso com base em teste de causalidade de Grange. Então vocês veem de novo a complicação, mas pelo menos essa correlação é robusta. Se não dá para falar em causalidade, pelo menos correlação é robusta, porque aparecia lá também essa correlação lá. Estrutura da economia, a fração dos produtos primários nas exportações negativo e fração da mineração no PIB positivo, que é aquilo, né? Então aquela ideia das commodities ficou confuso, porque aparentemente commodities agrícolas desculpa, a mineração é positiva e as outras são negativas, então fica meio complicado, mas foi o que deu no teste, Repara que não deu para indústria, né, que é outra polêmica que sempre vem. Deu para fração dos primários nas exportações, entendeu? Então, claro que você pode imaginar que como serviço você praticamente não exporta. Só feito o registro. Variáveis que passam no teste, ainda outras variáveis. Abertura da economia positiva. Então, se por um lado você tem aquela história de se proteger a indústria, você pode diminuir a fração dos primários das exportações. Daí você teria diminuindo uma variável que tem correlação negativa, mas por outro lado, se essa proteção for via proteção comercial, você pode ter um problema porque a abertura é positiva, o impacto é positivo. Grau de capitalismo deu positivo. Colonização, as ex-colônias espanholas deu significante, se eu bem me lembro, negativo. O autor registra que aplicou o teste dos limites extremos nas 59 variáveis testadas, né, 62 menos aquelas 3, e apenas uma passou no teste. Então, o resultado, aparentemente, a ideia do limite extremo, de fato, pode ser muito rigoroso, pode ser uma coisa muito rigorosa. Bom, Salamartin conclui que o resultado da literatura de crescimento empírico não é tão desapontador como sugere Levine e Renaud, já que o número substancial de variáveis podem ser consideradas robustas. Eu apresentei esse artigo aqui, do Salamartin, para colocar o problema para vocês. Volto a dizer, é um artigo curto, é um artigo da American Economic Review, que é sempre muito legal, mas é de maio, geralmente é para puxar a discussão. Mas isso levanta a bola para a discussão sobre métodos de seleção de variáveis. Ou seja, isso, você pegar um monte de variável e tentar saber quais que são mais relevantes para explicar uma outra variável. No nosso caso, crescimento, mas vocês podem pensar nisso para qualquer outra coisa, né? Então, se você não tem uma base teórica muito sólida, talvez seja o caso de tentar usar coisas empíricas. E para isso, a ideia vai ser
estimar as densidades das funções em vários modelos. Ou seja, pega aí. Mas para ter essas densidades dos parâmetros, quem entrega isso são a estatística, né, Bayesiana. Basicamente faz isso a estatística Bayesiana. Em vez dela te dizer que o beta é 2 com desvio padrão, sei lá quanto, ela já sai com uma distribuição completa de beta e você olha o que dá para fazer. Longe de mim entrar em discussão de frequentista e bayesiano, isso é coisa de estatística. Aqui na economia nós já temos nossas tretas, não precisamos importar as tretas de outras áreas. Mas, como eu disse no começo, eu tomo a ousadia nesse curso de trazer alguns elementos de estatística bayesiana para não ficar muito caixa preta, para não chegar na parte do BMA, que é o método que nós vamos usar, o Bayesian Moving Averaging, chegar lá e mandrake, né? Dizer, você vem aqui no R, você usa essa função, aperta Enter, sai o resultado. Fica mandrake demais. Então, eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que tentar entender um pouco o que está acontecendo por trás. Então, para isso, nós vamos fazer essa discussão de estatística bayesiana. De novo, peço perdão por eventuais imprecisões, mas é muito importante. Se tivesse um curso de estatística bayesiana regularmente oferecido, ou se um dia vier a ter, eu paro de fazer isso, obviamente. Mas sem isso, eu preciso desse elemento para não virar a parte de caixa preta. Então, nós vamos parar agora com a discussão de crescimento, por alguns vídeos, nós vamos sair do padrão que nós estamos fazendo e nós vamos entrar vai virar curso de estatística, o nosso curso. Um curso mais ou menos, assim, meia boca, mas é um curso de estatística bayesiana. No final desse curso inteiro, nós vamos chegar nesse método e aí nós vamos aplicar, aqui usando R, vai ser o software que eu vou usar, nós vamos aplicar em questões de crescimento econômico. Bom, é isso. Agradeço a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo já falando de estatística. Muito obrigado.